Um mercado onde só sobrevive quem é inovador e vende muito. Não tem um problema sem solução. Se você não encontrou, tem que tentar muitas coisas diferentes até encontrar essa solução. Um mercado que só agora está aproveitando as inovações da tecnologia. Essa é a filosofia da empresa, poupar o tempo das pessoas. Já chamei. A gente vai acompanhando aqui pelo mapa onde ele está. Ó, ele está chegando pertinho já. Do táxi para a linha de produção. A gente imagina uma linha de montagem com centenas, milhares de carros sendo fabricados um atrás do outro, todos iguais. Aqui é diferente. Quem faz a diferença é um homem de decisões polêmicas e originais. E o que faz a diferença hoje num serviço tão trivial como pedir um táxi? A nova parceria da mobilidade real com a virtual. Pode embarcar, o Mundo SA começa agora. Ele é brasileiro, mas no Japão é quase um popstar. A maioria dos japoneses tem o nome dele na ponta da língua. Kore wa dare desu ka? Mr. Gon, Nissan no Gon. Nihon de kanari yuumei desu ka? Yes, very famous. Por aqui, Carlos Gon já virou o nome de prato de comida com direito a rosto. Ser reconhecido e admirado num país com forte cultura corporativa é uma honra. Os japoneses são ligados às empresas em que trabalham e Gon salvou de forma impressionante um dos símbolos da indústria do país, a Nissan. Essa história foi contada num mangá, as famosas revistas em quadrinhos japonesas, cheias de heróis de olhos arregalados, expressões bem dramáticas. Um deles vendeu 1 milhão de exemplares. É uma leitura didática. Revela de onde Gon tirou algumas das ideias que o tornaram o executivo com o maior salário do Japão e um dos mais admirados do mundo. Filho de imigrantes libaneses, ele nasceu em Rondônia, mas levou uma vida nômade, morou no Líbano e na Europa. Gon testa todos os carros fabricados pelas duas empresas que dirige, a japonesa Nissan e a francesa Renault. É um homem globalizado, fã de um estilo de administração que aposta na mistura de culturas e na integração entre os vários setores da empresa. 100 mais importantes executivos da empresa, você tem 50% japoneses e 50% de outra nacionalidade. O que é importante porque então vai ter influência de muitos países, de muito jeito de pensar, para tentar encontrar soluções originais para problemas que estão acontecendo hoje. E como todos os problemas maiores que nós estamos encontrando são problemas globais, ter essa diversidade é uma vantagem grande. A principal razão da fraqueza da Nissan nos anos 99 é a omnipresença de uma doença que existe em muitas empresas japonesas, o que se chama o seccionalismo. Então, o que eu resolvi fazer é realmente focar sobre relacionamento entre as secções, as divisões e também entre os países. O fortalecimento da empresa foi impressionante depois que isso aconteceu. E agora, quando nós tivemos o terremoto no Japão e foi destruídas as fábricas, a Nissan reagiu mais rápido do que todas as outras montadoras. Por quê? Esse relacionamento entre as seções é bem mais suave do que qualquer outra empresa japonesa. E o relacionamento entre o Japão e os outros países bem mais rápido. O tsunami de 2011 foi dramático para as fábricas de automóveis japonesas. Ele danificou as unidades fornecedoras de peças e interrompeu a entrega delas para as montadoras. Todo o sistema de produção ficou paralisado. Mas a Nissan precisou apenas redirecionar sua rede de fornecedores, espalhados por vários países. Menos de um ano depois da segunda maior tragédia do Japão, após a Segunda Guerra Mundial, a empresa havia voltado ao ritmo normal, bem antes das concorrentes, e alcançava o maior lucro de sua história. Adversidades que engrossaram a bagagem do executivo. Na década de 80, no Brasil, ele dirigia uma fábrica de pneus em meio a greves e hiperinflação. Eu me lembro quando nós tivemos 20% a 30% de inflação por mês, tem que reajustar os salários mensalmente, tem que reajustar os preços mensalmente, ou praticamente cada 15 dias. E isso marca você, porque era minha primeira responsabilidade significativa. Então,
para mim, eu aprendi muito durante essa experiência. Rapidez da decisão, mas também importância de manter o cap de longo prazo. Porque se você passa o tempo resolvendo o problema de curto prazo, reagindo para os problemas de curto prazo, você realmente não dá importância para a visão onde a empresa vai. Mas nada supera o maior desafio de todos quando a Renault comprou a Nissan. Em 1999, a montadora japonesa acumulava uma dívida de 20 bilhões de dólares e anos de prejuízo. Era uma empresa inchada, lenta, à beira da falência. Dos 48 modelos de automóveis que produzia, somente 3 davam lucro. Muito diferente da companhia que havia se consagrado na década de 70 como uma das maiores exportadoras de carros do mundo. O acordo entre as empresas envolveu troca de ações e uma reestruturação que entraria para a história da Nissan. Na época da aquisição, Ghosn era vice-presidente da empresa francesa e acabou assumindo também a montadora japonesa, pela primeira vez sob o comando de um estrangeiro. Mas foi preciso desafiar a tradição japonesa de emprego para toda a vida. Ele demitiu 21 mil trabalhadores, quase 14% da força de trabalho. Fechou fábricas, vendeu unidades que não estavam diretamente ligadas à produção de automóveis, como o setor aeroespacial, reduziu o número de fornecedores. Criticado, o executivo ganhou o apelido de matador de custos. Tive uma parte de reestruturação, mas também tive uma parte de desenvolvimento da empresa. Cortar os custos, mas também aumentar os investimentos. Reduzir o quadro de funcionários nos países onde nós tivemos muita capacidade que nós não precisamos, mas também investindo em novos mercados, novos produtos e nova tecnologia. Essa é a existência de 2 polos, um polo de reestruturação, um polo de desenvolvimento, é muito importante, porque as pessoas estão prontas para fazer o que for necessário para salvar a empresa, mas também eles querem um purpose, eles querem um objetivo, eles querem um pouco de esperança para o futuro. E se você não dá, então vai ter muita pouca motivação para implementar de um jeito sério e rápido a reestruturação que foi necessária. E a resposta foi tão rápida que os analistas classificaram como uma recuperação em V, ou seja, a empresa bateu no fundo e começou a subir. O lucro reapareceu 12 meses depois das mudanças. A Nissan se firmava como a montadora mais lucrativa do planeta. Desde o início do plano de reestruturação, dobrou de tamanho. É a segunda maior fabricante de automóveis do Japão e investe pesado em tecnologia de ponta. Sempre a solução está dentro da empresa. Se eles não acharam, porque realmente o quadro para encontrar a solução não foi bem feito, você não ouviu muito bem, você não se organizou muito bem. Eu posso dizer que no Nissan Revival Plan, todos os elementos do plano eram dentro da empresa. Eu não inventei nada. O sistema de produção adotado pela Nissan minimiza o desperdício, os gastos com estoque, a ociosidade e aumenta o desempenho. É chamado de Douki Seisan, algo como montagem simultânea derivada do sistema Just-in-Time. A gente imagina uma linha de montagem com centenas, milhares de carros sendo fabricados um atrás do outro, todos iguais. Aqui é diferente. Nesta linha de montagem estão sendo produzidos 4 modelos, das mais variadas cores. Aqui está passando um vermelho, mais atrás ali vem um preto. É que eles são fabricados conforme as ordens vão chegando. Tudo de forma sincronizada. Começa quando o cliente vai à concessionária, não há carros em estoque. Ele escolhe o modelo, a cor, os acessórios. O pedido vai para o computador e aciona uma rede de fornecedores no Japão e no exterior. As peças pedidas são enviadas para a montadora. Em média, 20 dias depois, o cliente recebe o carro. A empresa agora tem 2 grandes apostas. Uma delas é o investimento em países emergentes. Mesmo com a desaceleração mundial, com reflexos em países como Brasil, Rússia, China e Índia, esse é o caminho para o crescimento da Nissan. Hoje você tem na Europa, em média, 500 carros por 1000 habitantes. Em média. Significa essa é uma média do Portugal, da Espanha, da Itália. Alguns países têm 600 carros por 1000 habitantes. Okay? Nos Estados Unidos você tem 800 carros por 1000 habitantes.
Na China, você tem 50 carros por 1.000 habitantes. Na Rússia, você tem 200 carros por 1.000 habitantes. No Brasil, você tem menos do que 200 carros por 1.000 habitantes. E na Índia, você tem 15 carros por 1.000 habitantes. Eu acredito que esses investimentos que nós estamos fazendo nos países do BRICS e nos futuros BRICS vão segurar que a Nissan vai ir para a liderança da indústria no futuro. Uma meta que pode deixar de cabelos arrepiados muitos moradores das grandes cidades dos países emergentes, como Pequim, São Paulo e Rio de Janeiro, que sofrem com as ruas superlotadas de automóveis e com a poluição causada por eles. Na Europa e no Japão, apesar do grande número de automóveis por habitantes, existe uma preocupação em privilegiar o transporte público e mais limpo. A Nissan diz que pode aumentar sua participação no mercado mundial, cuidando ao menos da limpeza do ar. A grande aposta é o carro elétrico. E aqui está o futuro da indústria automobilística em que a Nissan está investindo. Painéis que captam a energia solar e transferem aqui para este posto de abastecimento. Depois é só carregar as baterias do carro. Energia quase de graça, já que os únicos investimentos são na instalação e manutenção dos equipamentos, e totalmente limpa. So there is no engine. We do not use gasoline. So trunk room is very simple. We still have this battery, but this is basically for the the air conditioning, or those lights and these kinds. Mas o carro elétrico ainda é caro demais, depende de subsídios para se tornar competitivo, tem pouca autonomia e demora para ser carregado. Problemas que aos poucos estão sendo reduzidos. Não é bom duvidar. Por causa de apostas certeiras, em 2005, Carlos Ghosn se tornou o primeiro executivo da história a presidir duas empresas que estão na lista das 500 maiores do mundo, a Nissan e a Renault. Então, qual é mesmo a receita? Primeiro tem que considerar o mundo com um mercado único. Não pode se limitar para o mercado brasileiro, para o mercado local. Tem que realmente think big, act big. Primeiro. Segundo, problema é uma oportunidade. E terceiro, não tem um problema sem solução. Se você não encontrou, tem que trabalhar mais, porque a solução existe, só que tem que tentar muitas coisas diferentes para até encontrar essa solução. Com esses três dados no mindset, o êxito está próximo.